Meu nome é Clara e essa é minha história. O dia começou como qualquer outro no centro de apoio. O cheiro de café velho e os sons abafados de conversas enchiam o ambiente enquanto eu me movia entre as mesas, ajudando como podia. Olhando ao redor, via rostos conhecidos e outros que provavelmente não voltariam. Cada um ali tinha uma história que raramente era contada, e eu havia aprendido a não perguntar demais. Mas então, algo quebrou a monotonia. Um homem distinto entrou, os olhos explorando o espaço com uma curiosidade quase desconfortável. Eu sabia de imediato que ele não era um dos nossos. Vestia um terno caro, o tipo que nunca passaria despercebido ali. O contraste entre ele e o ambiente era tão claro que atraiu olhares curiosos. Eu continuei meu trabalho, mas não pude evitar observar enquanto ele trocava algumas palavras com uma das coordenadoras. Seu rosto era familiar, embora eu não conseguisse lembrar de onde. Talvez eu tivesse visto em alguma notícia ou revista. Ele tinha o porte de quem estava acostumado a ser notado. Nossos olhares se cruzaram brevemente e senti um arrepio que não soube explicar. Havia algo nele que me puxava, uma estranha sensação de familiaridade que eu não conseguia identificar. Ele parecia me encarar por mais tempo do que o normal e, por um instante, achei que poderia ser só imaginação minha. No entanto, quando ele se aproximou para iniciar uma conversa, o ar entre nós parecia diferente, carregado de algo que eu não sabia nomear. "Você trabalha aqui há muito tempo?" Ele perguntou, sua voz grave mas gentil. Algo na maneira como ele falou fez minha mente retroceder, buscando alguma memória que eu sabia estar escondida em algum lugar. Eu o encarei com curiosidade e uma ponta de desconfiança, sem querer dar muito de mim logo de cara. "Há alguns anos." "Por quê?" Respondi, mantendo um tom neutro, sem demonstrar a confusão que sua presença me causava. Ele hesitou por um momento, mas continuou. "Desculpe, é que você me lembra alguém." Sua voz carregava uma tristeza que eu não esperava, algo que me fez querer perguntar mais, mas me contive. Havia uma seriedade naquele homem que parecia além de qualquer coisa que ele pudesse explicar em poucas palavras. Então ele desviou o olhar, como se estivesse tentando decidir se deveria continuar. Nossa conversa foi breve, mas intensa, carregada de detalhes que ele compartilhou sem perceber. Pequenas informações sobre sua filha perdida, coisas que ele disse casualmente e que, estranhamente, pareciam se alinhar com lembranças confusas da minha infância. Enquanto ele falava, comecei a sentir um peso no peito, uma sensação que eu não sentia havia muito tempo, como se o passado estivesse tentando me alcançar através daquelas palavras. Eu observei enquanto ele se despedia e se afastava lentamente, a cabeça ainda voltada para o chão, perdido em pensamentos. A sensação de que havia algo além de uma coincidência naquele encontro permaneceu comigo muito depois que ele saiu. O encontro com Eduardo me deixou inquieta de uma forma que eu não conseguia explicar. A princípio, tentei me convencer de que era apenas mais um estranho entre tantos outros que passavam pelo centro, mas havia algo naquela conversa que continuava a rondar meus pensamentos. Nas noites seguintes, revivi cada detalhe, buscando entender o que, exatamente, havia me causado aquela sensação de familiaridade e desconforto ao mesmo tempo. Eu não me lembrava da minha infância com muita clareza. Sempre foi como um borrão de fragmentos desconexos, rostos e lugares que eu não conseguia organizar na linha do tempo. Lembrava de uma casa que às vezes me parecia grande e às vezes pequena, mas que sempre parecia vazia e fria. Lembrava de mãos seguras, uma voz suave cantando para me acalmar à noite, mas logo a memória se desfazia, como se nunca tivesse sido real. Esses flashes voltaram com força depois de encontrar Eduardo, trazendo um sentimento de nostalgia que eu não sabia se queria explorar. No trabalho, eu tentava me concentrar em meus afazeres, mas a imagem daquele homem e suas palavras me seguiam como sombras. Ele mencionara algo sobre uma filha perdida, um fato que ele deixou escapar enquanto falava, como se fosse uma ferida mal cicatrizada que ele carregava consigo. A cada vez que eu pensava nisso, um frio me percorria e uma parte de mim queria saber mais sobre a história dele. Porém, outra parte, talvez mais sensata, me dizia para deixar para lá, para não abrir uma porta que poderia trazer à tona coisas das quais eu nem sabia que fugia. Ainda assim, a curiosidade foi mais forte. Numa tarde tranquila, quando o centro estava mais vazio, perguntei discretamente para a coordenadora sobre o visitante do outro dia. Ela sorriu levemente, como se soubesse algo que eu não sabia. Aquele é Eduardo Melo, um empresário muito conhecido. Parece que ele está pensando em ajudar o centro com uma grande doação. Seu nome ressoou em minha mente como um eco, algo que parecia familiar, mas que eu não conseguia relacionar. A sensação era cada vez mais estranha. Enquanto a coordenadora continuava a falar sobre a possível doação, meu foco estava em outra coisa. Um sentimento pesado começava a se formar em meu peito, uma mistura de medo e expectativa. Era como se,
de alguma forma, esse homem estivesse ligado a um passado que eu havia tentado esquecer ou talvez nunca tivesse tido a chance de conhecer. Eu me peguei pensando na possibilidade absurda de que ele poderia ter alguma conexão comigo, mas logo afastei essa ideia, rindo de mim mesma. No entanto, a sensação de que algo estava fora do lugar, algo que eu não conseguia definir, me acompanhava, tornando-se mais presente a cada dia. Mesmo que tentasse me distrair com outras coisas, a ideia de que Eduardo tinha surgido em minha vida com um propósito maior não me deixava em paz. Naquela noite, enquanto eu me deitava, os fragmentos da minha infância surgiram com mais clareza, como se o simples encontro com Eduardo tivesse despertado memórias há muito adormecidas. Comecei a lembrar de uma presença constante, de alguém que eu achava que deveria ter sido meu pai, mas cujas feições nunca consegui gravar. Os dias seguintes foram tomados por uma inquietação que eu não conseguia controlar. Eduardo apareceu mais algumas vezes no centro de apoio, sempre com a mesma expressão distante e triste. Sua presença era calma, mas carregada de um peso que parecia reverberar em mim a cada vez que ele cruzava a porta. Eu não sabia o que fazer com essa sensação, mas também não conseguia ignorá-la. Comecei a notar como ele olhava para mim com um misto de curiosidade e expectativa, como se estivesse buscando algo que eu talvez pudesse dar. Numa dessas visitas, ele se aproximou mais uma vez, puxando conversa com a mesma calma controlada de antes. Falou um pouco sobre o centro e sobre como desejava contribuir para melhorar as condições das pessoas que dependiam daquele lugar. Ele mencionou brevemente a doação, mas parecia desviar o olhar para mim sempre que podia, como se estivesse esperando que eu mesma fizesse alguma pergunta que pudesse quebrar o silêncio desconfortável entre nós. Em meio à nossa conversa, Eduardo deixou escapar mais um detalhe sobre sua filha desaparecida. Eu senti um frio percorrer minha espinha quando ele contou como ela foi levada ainda pequena, numa situação que ele descreveu de forma quase sussurrada, como se reviver aquela dor o magoasse profundamente. Ele me contou de forma vaga, mas havia uma tristeza no seu olhar que parecia buscar algo em mim, como se houvesse uma chance de que eu pudesse entender sua perda mais do que qualquer outra pessoa. Aquela história mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Eu me perguntava se era possível que nossas vidas estivessem entrelaçadas de algum modo. Eu sabia que era um pensamento tolo, talvez até absurdo, mas não conseguia afastá-lo. Cada detalhe que ele mencionava parecia despertar algo em mim, como se houvesse uma verdade oculta que apenas eu poderia alcançar se conseguisse montar as peças. Um detetive particular para investigar o meu passado. Eu, claro, não sabia disso ainda, mas à medida que os dias passavam, sentia cada vez mais sua presença de forma diferente, como se ele estivesse tentando descobrir algo sobre mim que ele mesmo não conseguia colocar em palavras. Era um misto de curiosidade e receio que se refletia nos olhares que trocávamos. As memórias da infância, aquelas poucas que eu conseguia juntar, continuavam a ressurgir em flashes desconexos. Uma casa com cheiro de madeira velha, um jardim com flores, uma risada feminina que eu não conseguia identificar. E então, uma ausência. Algo em minha memória se apagava depois disso, como se alguém houvesse apagado partes da minha vida. Era perturbador e, ao mesmo tempo, intrigante. Talvez eu estivesse apenas projetando minhas inseguranças e vazios pessoais, mas a cada encontro com Eduardo, essas memórias se tornavam mais vivas, mais próximas. Então, durante mais uma visita, ele mencionou casualmente que, depois do desaparecimento de sua filha, passou anos em busca dela, contratando pessoas, tentando seguir pistas que nunca davam em nada. Ele falava com um tom resignado, como quem já desistiu de esperar, mas que nunca esqueceu completamente. Eu ouvi com atenção, sem saber exatamente o que dizer, mas sentindo uma conexão inexplicável com a dor dele. Poucos dias depois, Eduardo voltou ao centro, dessa vez com uma expressão que eu ainda não tinha visto antes. Havia algo no olhar dele, uma determinação misturada com cautela. Ele se aproximou de mim e, com um tom de voz sério, perguntou: "Você se lembra de alguma coisa sobre sua família? Sua infância?" A pergunta me pegou de surpresa e tudo o que consegui foi balançar a cabeça, confusa. Ele deu um pequeno sorriso, triste e compreensivo, e disse algo que me deixou ainda mais intrigada. Às vezes, o passado que buscamos está mais próximo do que imaginamos. E, com isso, se despediu mais uma vez, deixando-me com a sensação de que havia algo importante por vir. O silêncio daquele centro de apoio parecia mais pesado após as palavras de Eduardo. Senti-me inquieta, como se houvesse algo pulsando no ar, uma revelação prestes a acontecer e que eu não poderia controlar. Os dias seguintes foram tomados por essa sensação, uma mistura de ansiedade e expectativa que só crescia, como uma onda prestes a quebrar. A visita de Eduardo havia plantado uma semente em minha mente, e eu não conseguia ignorar a possibilidade de que ele pudesse estar relacionado ao meu passado.
Então, numa tarde em que eu estava organizando papéis no centro, a coordenadora se aproximou com um ar sério e me disse que Eduardo queria falar comigo do lado de fora. Não sei porquê, mas meu coração acelerou e senti minhas mãos suarem enquanto saía. Encontrei-o parado ao lado de um carro, sua postura rígida e o olhar penetrante fixo em mim. Havia algo diferente nele, uma seriedade que ultrapassava as visitas anteriores. Ele começou a falar de forma hesitante, quase como se não soubesse por onde começar. Eu fiz uma investigação sobre você. Aquelas palavras me gelaram. Antes que eu pudesse processar, ele continuou. Não foi invasão, foi necessidade. Desde que te vi, algo me dizia que havia uma ligação entre nós e precisei ter certeza. Ele fez uma pausa, tentando medir minha reação, mas eu estava congelada, atordoada com o que ele dizia. Com o olhar firme, ele disse: eu descobri que você é minha filha. Aquelas palavras ecoaram na minha mente e tudo ao meu redor pareceu se desfazer por um momento. Uma mistura de choque, incredulidade e raiva me invadiu, como se eu estivesse presa a uma realidade que não era minha. Eu quis rir, dizer que ele estava louco, mas algo dentro de mim, uma pequena parte, reconheceu a verdade antes mesmo de eu aceitá-la. Isso não faz sentido. Eu não. As palavras tropeçavam enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. Eduardo parecia compreender minha reação. Ele me observava com um olhar compassivo, mas determinado. Ele me explicou brevemente os detalhes da investigação, os documentos que confirmavam que eu era a criança desaparecida que ele procurava há tantos anos. Minha mente estava um caos. As memórias confusas, os rostos apagados, o vazio da minha infância, tudo parecia fazer sentido, mas eu não conseguia processar. Havia uma dor crescente, como se eu estivesse confrontando uma parte de mim que nunca tive a chance de conhecer. Eduardo tentou se aproximar, colocar a mão em meu ombro, mas eu dei um passo para trás, em pânico. Eu não sabia o que pensar, não sabia como reagir. Ele respeitou a minha distância e, com uma voz baixa, apenas disse: sei que é muito para você, mas estou aqui para o que precisar. Eu esperei por esse momento por tanto tempo, e agora que finalmente te encontrei, só quero te conhecer, sem pressa, do jeito que você quiser. E com essas palavras, ele se afastou, deixando-me sozinha com a verdade que eu mal conseguia encarar. Enquanto via partir, uma parte de mim começou a sentir o peso de uma vida perdida, de uma família que eu nunca soube que tinha. A revelação de Eduardo não só mexera com o meu passado, mas também abalara todas as certezas que eu tinha sobre quem eu era. E, pela primeira vez, eu me perguntei se estava pronta para aceitar aquela verdade. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e questionamentos. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente estava longe, presa às palavras de Eduardo. A revelação de que ele era meu pai despertava uma gama de sentimentos conflitantes que eu não sabia como processar. Raiva, tristeza, confusão e, de maneira surpreendente, uma pequena centelha de esperança. Tudo isso se misturava e me tirava o sono. Parte de mim queria rejeitar aquela verdade e continuar minha vida do jeito que sempre conheci, mas outra parte ansiava por respostas, por um sentido que nunca tive. Eduardo voltou ao centro de apoio algumas vezes, sempre mantendo uma certa distância, como se respeitasse o meu espaço. Em uma dessas visitas, ele me convidou para um café. Fui relutante, mas aceitei. Talvez, no fundo, eu soubesse que precisava confrontá-lo para encontrar alguma clareza. Sentados frente a frente em uma cafeteria próxima, senti o olhar dele, intenso e preocupado, me observando enquanto eu olhava pela janela, evitando seu rosto. Depois de alguns minutos de silêncio, ele começou a falar sobre a vida que imaginara para mim, o quanto tinha sonhado em me dar tudo de bom e seguro que o dinheiro podia oferecer. Contou sobre as noites sem dormir, a busca interminável e os momentos em que quase perdeu as esperanças. Eu o escutava em silêncio, sentindo uma mistura de empatia e resistência. Parte de mim queria acreditar naquele sonho de família que ele pintava, mas outra parte gritava que aquilo não era a minha realidade. Eu sei que é difícil de acreditar, mas quero que saiba que estou aqui para você, sempre estive. Ele disse, a voz embargada. Aquela oferta de proteção e carinho mexia comigo, mas também trazia uma sensação sufocante. Minha vida nas ruas era dura, sem dúvida, mas era minha. Não havia controle, expectativas, apenas em minha liberdade. Aquilo, por mais estranho que pudesse parecer, era parte de quem eu havia me tornado, e a ideia de abandonar tudo por uma vida completamente nova me deixava inquieta. Eu aprecio tudo isso, de verdade. Mas você entende que minha vida é diferente? Respondi, tentando explicar o inexplicável. As ruas me ensinaram algo que eu não acho que uma vida de conforto poderia me dar. Eu aprendi a lutar por cada dia, a não depender de ninguém além de mim. Isso
Isso me trouxe uma liberdade que você talvez nunca entenda. Ele ficou em silêncio por alguns instantes e pude ver o conflito em seus olhos. Eu sabia que ele queria me oferecer o mundo, tirar-me daquela vida que ele via como uma prisão. Mas para mim, era o oposto. Aquele mundo que ele propunha parecia distante, quase sufocante. Meu coração batia acelerado, dividido entre a segurança que ele oferecia e a independência que eu tanto prezava. Por fim, Eduardo suspirou, como se aceitasse que minha visão era diferente da dele, mas sem desistir completamente. Não quero te forçar a nada, só quero que saiba que há uma vida diferente, uma possibilidade. Eu nunca vou desistir de te ajudar de qualquer forma que você aceitar. Ao ouvir isso, senti uma pontada de tristeza misturada com gratidão. Eduardo não desistiria facilmente, mas também não parecia querer me pressionar. De alguma forma, isso aliviou a tensão entre nós e eu percebi que, mesmo em meio a tantas diferenças, havia algo genuíno naquela oferta de amor. Após aquele encontro, uma sensação de calma misturada com inquietação tomou conta de mim. As palavras de Eduardo ecoavam em minha mente como uma promessa silenciosa de que ele estaria ali, esperando por qualquer abertura que eu lhe desse. Durante as noites frias no centro, enquanto me enrolava em cobertores gastos e ouvia os sons da cidade ao longe, eu pensava no que ele havia dito. Há uma possibilidade. Essas palavras se repetiam como um convite para um futuro que eu não sabia se queria ou se temia. Passei a reavaliar minha vida com um olhar diferente, algo que nunca havia feito antes. Comecei a perceber que, talvez, meu apego à liberdade das ruas fosse também um escudo contra o mundo que me rejeitara. Eu havia construído uma fortaleza em torno de mim, vivendo à margem da sociedade, protegida por uma falsa sensação de independência. Mas agora, com Eduardo em minha vida, surgia uma rachadura nessa armadura, uma abertura que eu não conseguia ignorar. No entanto, com essas reflexões vinham as dúvidas. Será que eu era capaz de me adaptar a uma vida diferente? Uma vida com regras, horários, expectativas? O pensamento de renunciar à minha liberdade me sufocava, mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte de mim ansiava pelo que Eduardo oferecia. Eu nunca soubera o que era um lar de verdade, uma família que me amasse sem condições, e talvez fosse isso que me aterrorizava tanto. Eu não sabia como seria abrir meu coração para alguém, permitir que outro ser humano entrasse na minha vida. Os dias passaram e Eduardo manteve-se presente, mas discreto. Ele aparecia de vez em quando, às vezes trazendo um café ou algo que soubesse que eu apreciaria. Seu cuidado era sutil, mas constante. Cada gesto parecia carregar uma mensagem de paciência, como se ele dissesse: eu estou aqui quando você estiver pronta. Esse tipo de amor era novo para mim e eu não sabia se merecia tamanha dedicação. Comecei a me perguntar o que significava ser filha de alguém e se havia uma parte de mim que queria explorar isso. Um dia, numa tarde de sol fraco, Eduardo me convidou para dar uma volta. Hesitei, mas aceitei, sem saber ao certo o que esperava daquele momento. Andamos por um parque próximo, e ele contou histórias sobre sua juventude, sobre a vida antes de toda a tragédia. Enquanto o ouvia, sentia uma proximidade que não esperava, como se, de algum modo, aquele homem que eu mal conhecia estivesse se tornando parte de mim. A certa altura, ele se virou para mim, os olhos profundos e cheios de sinceridade, e disse: eu nunca vou te pedir para abandonar quem você é. Só quero que saiba que, qualquer que seja a sua escolha, eu vou te apoiar. Havia uma honestidade em suas palavras que tocou algo em mim, uma parte escondida que eu nem sabia existir. Ele não tentava me mudar, não queria me mudar à sua realidade. Ele só queria me conhecer do jeito que eu era. Naquela noite, ao voltar para o centro, me vi refletindo sobre tudo o que ele representava e o que eu representava para mim mesma. As barreiras que eu havia erguido ao longo dos anos, por mais sólidas que fossem, agora tremiam sob o peso de uma possibilidade, a de finalmente me abrir para algo novo. A cada encontro com Eduardo, uma mudança sutil acontecia dentro de mim, como se as barreiras que eu havia construído começassem a ceder. O vínculo que estava surgindo entre nós não era convencional, e talvez nem se parecesse com o tipo de relacionamento entre pai e filha que outras pessoas tinham, mas era genuíno e crescia aos poucos. Com o tempo, percebi que ele havia aceitado a minha resistência, respeitando meu espaço sem pressa e sem exigências. Numa tarde, depois de algumas semanas de encontros silenciosos e conversas cheias de entrelinhas, Eduardo me convidou para conhecer um lugar especial para ele. Ele queria que eu visse onde costumava ir para pensar e se acalmar. Caminhamos por uma estrada de terra até chegarmos a uma pequena casa no campo, rodeada de árvores e com um lago próximo. Ao ver aquele lugar, senti uma paz estranha, uma sensação de familiaridade que não sabia que buscava. Sentamos na varanda, em silêncio, apenas observando o sol que se escondia atrás das montanhas.
A serenidade daquele ambiente me fez abrir o coração de uma forma que nunca tinha feito. Contei a Eduardo um pouco sobre minha vida nas ruas, como eu havia aprendido a sobreviver sozinha e a confiar apenas em mim mesma. Foi difícil compartilhar aquelas partes de mim, mas ele ouviu cada palavra com uma atenção cuidadosa, sem julgamentos, sem pressa. Em um dado momento, ele segurou minha mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Sei que você valoriza sua liberdade, e prometo que nunca vou tirar isso de você. Mas quero que saiba que você tem um lugar, uma casa, sempre que precisar. Ele disse, a voz suave e firme ao mesmo tempo. Havia uma sinceridade em suas palavras que tocava partes de mim que eu nem sabia que existiam. Pela primeira vez, não me senti pressionada, apenas acolhida. A partir daquele dia, algo mudou em mim. A ideia de ter um lar, mesmo que eu não estivesse pronta para vivê-lo, deixou de ser tão assustadora. Eduardo não exigia nada em troca, não tentava me convencer a abandonar minha vida. Apenas oferecia um apoio constante, uma presença que eu podia aceitar ou recusar a qualquer momento. Era uma nova forma de amor, livre de expectativas e cobranças, algo que eu não havia conhecido antes. Nossos encontros continuaram, sempre com a mesma leveza. Às vezes, ele aparecia no centro de apoio apenas para me ver, sem intenções, sem cobranças. Outras vezes, eu o visitava na casa do campo e passávamos horas conversando sobre tudo e nada, apenas aproveitando a companhia um do outro. Ele me mostrou que o amor podia existir de muitas formas, que o laço entre nós não precisava ser definido ou mudado pelas convenções. Pela primeira vez, comecei a enxergar Eduardo não como um estranho, mas como alguém com quem eu podia dividir pedaços da minha vida, mesmo que fossem apenas fragmentos. E ele parecia feliz com isso, aceitando-me exatamente como eu era. Aos poucos, fui entendendo que, talvez, a liberdade que eu tanto prezava pudesse coexistir com o carinho de alguém que se importava de verdade. Esse conteúdo pode violar nossas políticas de uso. Erramos? Envie uma desaprovação, polegar para baixo, a esta resposta para nos avisar. Os meses que se seguiram foram preenchidos por uma serenidade que eu não sabia ser possível. A presença de Eduardo em minha vida havia se tornado uma constante, uma espécie de ponto de equilíbrio entre a vida que eu escolhi nas ruas e a possibilidade de uma nova perspectiva. A cada visita que ele fazia ao centro ou cada encontro que tínhamos na casa de campo, sentia que algo em mim se fortalecia. Eu não havia mudado quem eu era, mas havia encontrado um espaço seguro onde podia ser eu mesma, sem medo de julgamento ou pressões. Eduardo, por sua vez, parecia ter encontrado uma paz também. Ele sempre foi um homem de olhar profundo e um certo peso no semblante, mas agora, a cada vez que nos encontrávamos, notava um leve sorriso, uma tranquilidade nova em sua expressão. A relação que construímos foi baseada na aceitação mútua, um entendimento silencioso de que nem ele nem eu precisávamos mudar para caber na vida um do outro. Esse vínculo, por mais inusitado que fosse, nos dava uma força inesperada. Durante um dos nossos últimos encontros na casa de campo, Eduardo mencionou que pretendia continuar ajudando o centro de apoio. Quero que outras pessoas tenham a chance que você me deu de encontrar algo precioso em meio ao que parecia perdido. Ele disse, com um brilho no olhar que revelava a profundidade de seu comprometimento. Havia uma beleza na forma como ele transformava nossa história em uma inspiração para fazer o bem. Eu sabia que, de algum modo, eu fazia parte desse novo propósito. Ao retornar para o centro, sentia que algo havia se resolvido dentro de mim. Não era que eu tivesse abandonado o meu passado ou as escolhas que fiz, mas havia uma leveza nova, uma aceitação de que o amor não precisava de amarras para existir. Percebi que Eduardo estava disposto a estar presente em minha vida, respeitando meu tempo e meu espaço. E isso, para mim, era mais valioso do que qualquer outro tipo de relacionamento que eu poderia ter imaginado. Ainda vivia no centro de apoio e nas ruas, no meio das mesmas pessoas, enfrentando as dificuldades de sempre. Mas agora eu carregava uma paz interior que antes não tinha. Sabia que, se um dia eu decidisse buscar uma vida diferente, Eduardo estaria lá, sem me exigir nada, apenas esperando que eu escolhesse o momento certo. Era um conforto invisível, uma segurança que não me prendia, mas que me lembrava de que havia um lugar onde eu seria sempre bem-vinda. No fim, o passado e o presente coexistiram dentro de mim de uma forma inesperada. Eu podia ser a mulher independente que sobrevivia nas ruas, ao mesmo tempo, a filha de alguém que havia passado uma vida procurando por mim. Eduardo me mostrou que a família não precisava ser uma prisão, mas um refúgio. E eu sabia que, qualquer que fosse o futuro, nossa história continuaria a se desenrolar de uma maneira livre, exatamente como nossas vidas haviam aprendido a ser. E assim, deixei para trás o peso da dúvida e do medo, abraçando uma nova forma de liberdade, uma que incluía, finalmente, o amor de um pai que eu jamais soube que tinha,
mas que agora fazia parte de mim. Após tudo o que vivi ao lado de Eduardo, percebo o quanto a vida pode nos surpreender com novas formas de amor, mesmo quando acreditamos que já conhecemos todas as suas possibilidades. Passei tantos anos acreditando que a liberdade era a minha única escolha, a minha única defesa. Construí minha vida em torno de uma independência que, por muito tempo, me protegeu das dores e das expectativas dos outros. Mas, ao encontrar Eduardo, fui forçada a questionar o que realmente significa estar livre e o que significa, de fato, ser amada. A liberdade que sempre valorizei nunca precisou de amarras e talvez seja isso que mais me comoveu em Eduardo. Ele ofereceu seu amor sem me pedir nada em troca. Ele me deu um espaço onde pude existir com todas as minhas falhas, as cicatrizes e as inseguranças que o tempo me deu. E isso, para mim, foi uma revelação. Pude finalmente enxergar que a liberdade não precisa excluir o amor, que é possível ser livre e, ao mesmo tempo, acolhida pelo carinho de alguém que nos aceita exatamente como somos. Entendi também que a família não é sempre o que imaginamos. Ela pode ser criada em qualquer fase da vida, pode ser composta por pessoas que encontramos no caminho e que, de alguma forma, nos completam. Eduardo se tornou esse tipo de família para mim. Ele respeitou meu ritmo, aceitou minha decisão de seguir uma vida que muitos julgariam incompleta e, mesmo assim, permaneceu. Seu amor me fez perceber que a liberdade pode coexistir com um laço de afeto mais profundo, desde que seja construída sobre a aceitação e o respeito. Hoje, carrego em mim essa paz, essa certeza de que não estou sozinha, mesmo que eu escolha a solitude de vez em quando. Eduardo estará lá, não para me prender ou me impor um caminho, mas para caminhar ao meu lado, se eu desejar. E essa consciência me torna mais livre do que jamais fui, porque agora sei que, onde quer que eu vá, carrego um amor incondicional comigo, um amor que me permitiu encontrar minha própria essência e meu próprio lar, dentro de mim mesma. Se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a vida não precisa ser dividida entre liberdade e laços. Ela pode ser uma fusão dos dois, um equilíbrio raro, mas possível. E é isso que me guia agora, essa compreensão de que posso ser livre para viver quem sou, ao mesmo tempo em que aceito o amor de quem me quer bem. É uma jornada, e sei que sempre será, mas agora estou mais pronta do que nunca para seguir em frente, com coragem e um coração mais leve.